Vocês estão me ouvindo, né? Não? Agora sim? Tá. Vamos tentar fazer um negócio um pouco interativo. Acho que desde ontem vocês estão ouvindo muito a palavra AI. Então, quando vocês verem AI ou eu for falar AI, eu jogo para vocês e vocês falam? Isso, perfeito. Agora vamos lá. Esse foi o primeiro. Então, onde tiver AI, vocês vão fazer o quê? AI. Beleza, combinado. Legal, a gente teve bastante coisa ontem falando sobre dados, falando sobre LLM, falando sobre inteligência artificial. Então, hoje eu vou ser o cara que vai falar um pouco sobre dados, mas como estruturar isso para que na ponta final o usuário ele vá utilizar aquilo e o que está acontecendo até esse dado chegar para essa pessoa, né? Então, o que é um dado? O dado ele é um número ou um fato que agrega valor a algo, né? Dito isso, nós vivemos hoje a era do Big Data. Então, a gente utiliza o celular o dia inteiro. Então, a gente está gerando eventos de dados que estão sendo extraídos, seja aí se você abrir um aplicativo de banco, está sendo coletado pelo seu banco, porque se o banco quer saber qual é o seu perfil, o banco quer saber quanto que vai te liberar de dinheiro, ou não, tá? Eu falo isso porque cheguei a trabalhar numa instituição financeira como analytics engineer, então sei os caminhos que trilham isso também. Então, quando a gente fala de Big Data, o que a gente está falando? Tá? Sobre velocidade, variedade e volume de dados. Isso só vem crescendo conforme os anos vão passando, principalmente agora que a gente está falando sobre... Então, isso está aumentando absurdamente. Tá? Então, como eu posso fazer de um jeito... É óbvio que a empresa está visando diminuir os gastos dela, né? É melhor que a gente consegue investir em outras coisas, estudar algumas coisas com esse valor, para que esse dado ele flua. Dito isso, eu sou Corinthians, por favor, sem nenhum tipo de gracinha depois do resultado de ontem, tá? Então eu estou bem brincadeira, meu nome é Dilenon, eu sou pai da Luana Dandara, ela tirou aquela selfie espontânea ali, ela está usando meu gorro, na época eu estava careca, é uma menina linda de 3 anos de idade, eu tenho 37 anos de idade, eu sou karateca, adoro jogar basquete, para quem ouviu o Lightning Talk ontem, e atualmente eu estou como engenheiro de dados da Letros. A Letros é uma empresa para educação, tá? Então, depois eu falo, os exemplos aqui que eu vou dar vão ser tanto que a Letros utiliza algumas coisas dessa AI para, para a área de educação, que está mudando alguns cenários, porque está começando a entrar isso na educação no ensino médio e ensino fundamental em redes públicas. E hoje a gente tem um case de sucesso, que é o Estado de Espírito Santo, e a empresa ganhou um prêmio da Unesco por conta disso. E aí, trilha sonora que foi utilizada para fazer tudo isso aqui. Black Pantera, tá, o álbum Ascensão específico, Racionais, porque eu gosto bastante, e Kendrick Lamar. Inclusive, a pequena pessoa ali é fanzaça de Kendrick Lamar e Djonga. Talvez seja a fã mirim mais nova do Djonga. O fato dela ter aprendido a cantar Olho de Tigre, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Então, como eu falei, imagina só se ter acesso ao dado num piscar de olhos, ou quase isso, né? Pô, você está falando de volume, está falando de velocidade, como é que eu faço para acessar isso? Vamos lá, a gente vai começar a falar sobre Data Warehouse. O que é um Data Warehouse? É uma arquitetura utilizada aí há 30 anos para sustentar os dados e a gente entregar lá na ponta final. Então, o que eu faço? Eu tenho esse Data Warehouse ligado a um banco de dados, ou pode ser uma API. Eu vou fazer uma transformação desse dado, né, um ETL, ou seja, eu estou extraindo esse dado
desse banco de dados e estou transformando ele e estou carregando ele para dentro do meu Data Warehouse. E aí o pessoal de BI vai fazer o quê? Vai fazer seus reportes, seus relatórios, vai ligar lá suas ferramentas de visualização. E olhando, não tem nada de errado nisso. Mas aí vamos revisar todo o procedimento. Se eu estou falando sobre variedade de dados, o Data Warehouse hoje ele fornece para mim, primeiro problema, os dados aqui eles têm que estar estruturados. Se eu estou falando de variedade, então aqui já começa a entrar eu entro num grande problema aqui. Se o dado tem que estar estruturado aqui, tem várias APIs hoje que eu vou ligar que o dado não está estruturado. Na verdade, grande parte delas não está estruturado. Então, começa a ter problema. A gente chama de DW, tá? Então, se eu falar DW, vocês, por favor, entendam que é Data Warehouse. Problema número 2. Eu tenho vários esquemas que meus analistas de negócio vão utilizar para fazer esses reportes, para fazer esses relatórios. Ou seja, eles estão gerando outras tabelas em cima do meu DW. Esse dado tem um viés. Que a pessoa que está construindo ele, está construindo através de um viés dela. E não apenas isso. Às vezes a pessoa ela vai utilizar um relatório, ela tem um esquema para a área dela, que é a área comercial, só que a área do financeiro quer os mesmos dados que ela, mas só que o financeiro está dentro de um outro esquema, então tem problema que esses dados aqui estão sendo duplicados aqui, então isso gera custo de processamento. Exemplo, instituição financeira onde eu trabalhei, um belo dia a gente resolveu contar por cima e existiam aí aproximadamente 400 tabelas que estavam sendo executadas diariamente, sem a menor necessidade, porque a gente fez uma query para ver qual foi a última vez que alguém fez uma consulta naquela tabela. Fazia mais de 6 meses que ninguém fazia nenhum tipo de consulta naquela tabela. Foi gerada para gerar um relatório e acabou a funcionalidade dela. Então, isso começou a gerar, e eu estou falando de um lugar, né? Começou a gerar vários problemas. Na empresa que eu trabalho atualmente, eu entrei lá, a gente trabalhava com um DW, mas aí, como é uma empresa a gente esbarrou no primeiro problema aqui, certo? Pô, então como eu vou solucionar isso, sendo que eu estou falando de uma estrutura que tem 30 anos, que funciona, e funciona mesmo. Tem várias empresas que utilizam Data Warehouse. E não tem nenhum problema nisso. Mas, olhando para o futuro, eu preciso atender outras demandas, então, como eu vou fazer isso? Certo? Então, eu vou utilizar um Data Lake, porque o Data Lake, ele começa a ter, eu posso ter, na minha entrada, dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Ou seja, esses dados eles podem ser áudio, ele pode ser vídeo, ele pode ser uma foto, ele pode ser um JSON, ele pode ser um outro banco de dados, ele pode ser uma API. Pô, aí já resolveu o meu problema, porque agora eu consigo, na minha API, consigo fazer qualquer coisa aqui. Tá, beleza. Então eu vou fazer meu ETL, eu vou tratar isso. Ignorem esse Data Warehouse aqui por enquanto, tá? Eu vou preparar isso, então eu vou conseguir atender não apenas meu analista de negócio, eu vou conseguir atender o pessoal de Science, que vai fazer Machine Learning, que vai fazer modelos preditivos, falando na situação financeira de onde eu vou ou não liberar valor para o meu cliente, né, crédito. Então tá tudo perfeito nisso aqui. Não. Qual que é o problema aqui? Aqui eu começo a não ter essa camada de preparar o dado para o meu analista de uma forma amigável para ele acessar. Porque não apenas, eu acredito que assim, quem trabalha ou também quem está fazendo o estudo, sempre tem aquela pessoa que fala, não, eu consigo fazer isso aqui por conta própria. Zero problema com isso, a pessoa vai lá, utiliza um Python, utiliza uma query, faz uma consulta, salva uma tabela. É o mesmo problema que a gente estava vendo lá atrás no nosso DW.
Então, esse data lake, a pessoa está utilizando ele como se fosse um DW. Que isso aqui é uma tecnologia, é uma estrutura de 2010. Tá? Então, você está utilizando como se fosse um DW. Você começa a gerar um problema chamado data swamp, ou seja, um pântano de dados. Porque você começa a jogar muita coisa lá dentro que você não precisa. Ou que, em algum momento, você vai utilizar aquilo uma única vez e não vai utilizar mais, que é o problema anterior. Você começa a ter problemas de custo. Aqui você tira o problema do custo do armazenamento, tá? Porque, vamos falar de AWS, você tem S3, que não é caro, tá? O problema não é o armazenamento, o problema é o processamento. Esse que é o grande detalhe. Quando a gente fala em processamento de um tipo de dado como JSON ou até mesmo de uma API, ok, isso vai rodar rápido. Agora, quando a gente está falando de um processamento de uma imagem, de um vídeo, ou até mesmo de um modelo, isso vai demorar. E aí entra a questão do custo aqui. Então, você começa a gerar muito desses pântanos de dados. Muito desse dado que você não vai utilizar. Daí fica um exemplo do que é o dado que você não vai usar e o dado que você acha que vai descartar e que na realidade ele serve para outra coisa que não é a sua finalidade original. E aí você pode dar um nome para ele de Dark Data, talvez tenha mudado essa expressão. A Petrobras, ela utiliza as brocas, né, para perfurar, para localizar onde tem petróleo, e tem vários sensores ali, eles estão coletando os dados o tempo inteiro para saber qual profundidade que está, qual a temperatura da água, pressão. Só que aí, com isso, eles acharam dados que eles levaram para a parte de ciência, para a parte de estudo, que não tem nada a ver com o que eles iam fazer. Porque eles começaram a detectar alguns movimentos, que inicialmente eles falavam isso aqui não é água. O que é isso aqui? É um movimento de cardume. Então, esse movimento de cardume não tem nada a ver com o que a Petrobras faz, mas ele pode ser utilizado para a ciência. Então, a Petrobras acabou passando isso para ser utilizado para estudos marítimos e de cardumes. Então, você tem essa questão, né? Você está coletando um dado, fazendo alguma coisa que não é. Quando você faz o ETL, é exatamente se transformar aí, que é para evitar esse tipo de situação e pegar esses tipos de casos, tá? Não precisa ser necessariamente que obrigatoriamente eu tenho aqui extrair, transformar e carregar esse dado. Às vezes eu só posso extrair e carregar ele, tá? Ou às vezes eu só extraio e deixo ele aqui por um tempo. Mas aí gerou esse problema que eu estou utilizando meu data lake como se fosse um DW, um data warehouse. Então a gente começa a esbarrar em todos aqueles outros problemas anteriores, principalmente em custo de processamento. Como eu posso resolver isso? Para entregar lá no fim, lá, para um Bard, para um Gemini, para um Chat GPT, isso de uma forma melhor. Aí veio uma grande sacada, que é uma estrutura feita, que é Data Lake House, que junta os dois mundos. Isso é uma estrutura de 2010. Tem um lado negativo? Por enquanto não, porque é muito novo isso, tá? Então, se é muito novo, eu ainda não consigo fazer vários testes. Então, tem até algumas empresas que estão reticentes a entrar, né, para ver se a tecnologia firma, essa estrutura firma ou não. Da mesma forma, como Data Lake, eu posso armazenar dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. As mesmas fontes de dados. O ETL eu posso fazer ou não. Eu posso indexar esse dado meu para que ele fique mais rápido na ponta final. Eu posso fazer um sistema de cache nesse dado. Esse é um dado que está sendo utilizado há muito tempo. Muito tempo assim,
que você está utilizando ele sempre, eu posso colocar ele numa outra camada aqui, para que todo mundo tenha acesso muito rápido. Falando sobre sistema financeiro, sobre banco. Você está com pressa, você desceu do seu carro, acabou de abastecer, vai até a maquininha, quer passar o cartão para ir embora. Você quer que chegue lá, você passe seu cartão, você sabe que você tem saldo, seja ele para débito, crédito, vamos falar de Pix. Você quer que isso seja rápido. Nós somos acostumados com isso. Na verdade, não é que a gente foi acostumado com isso. O Banco Central entrou com uma norma que faz os bancos fazerem isso rápido. Não sei hoje, tá? Posso estar falando groselha aqui, mas na época que eu trabalhava com o banco, você tinha menos de 1 segundo para ter essa informação atualizada no banco de dados. Na verdade, você tinha 0,5 segundos, no máximo, para ter isso atualizado no banco de dados. Porque se você não tivesse isso nesse intervalo de tempo, primeira coisa, fraude. Eu posso fazer 2 transações dentro desse intervalo de tempo, porque na hora da checagem, da segunda checagem, isso ainda não foi atualizado no meu banco, na minha API. Então eu posso transformar R$1.000 em R$2.000. Inclusive teve, ano retrasado, um caso muito semelhante com isso, que as pessoas começaram a divulgar isso no Facebook, de faz aí, se você tem R$1.000, você consegue transformar em 2, se você tem 5, transforma em 10. O banco tirou a API dele do ar, meio período, né, causou um monte de problema para vários clientes, só que depois ele conseguiu pegar todo mundo que fez essa brincadeira. Então não tentem fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Então, por isso que é rápido. O Pix é rápido. Nossa, o Pix é muito rápido. Mas o Banco Central está de olho em todas as transações, tá? Então, você vai atender tanto lá a galera de BI, que é a área de negócio, você vai conseguir fazer os relatórios aqui, como se fosse no DW, porque você tem uma camada aqui de cache ou de metadata que você já deixa pronto para a galera. Mas o que você está falando para mim aqui é mais trabalhoso para a galera da engenharia. Sim, porque aqui, não visivelmente, a gente está falando sobre quando eu extraio esse dado, estou falando sobre extrair dados sensíveis. De exemplo, o INEP. Né? Hoje na Electros a gente tem lá o nosso Data Lakehouse está ligado na API do INEP. Só que vem CPF lá. Mas só que eu não posso ter CPF. Então, ou eu tiro isso na hora da extração, ou eu transformo esse CPF num hash. E aí eu estou falando só de CPF, tá? Mas aí vem CPF, nome, cor da pessoa e por aí vai. Estamos falando de INEP, porque a pessoa fez ali o censo escolar. Vai a informação de todos os alunos da escola, vai tudo, tá? Então eu tenho que controlar isso para que a área de negócio não faça nenhum tipo de gracinha com o LGPD, que é uma coisa muito séria. Então a galera da engenharia vai estar olhando isso também na hora de fazer a extração? Sim. Evito a questão de ter o meu dado duplicado várias vezes. Eu evito aquela questão de eu ter aquelas 300 tabelas que ninguém mais acessa. Evito, porque eu posso ter uma zona de sandbox aqui. Minha caixa de areia. Você vai fazer uma coisa, você vai usar uma vez só? Só vá lá no sandbox, por favor. Não vai usar mais de uma vez? Vamos subir isso para produção? Então, vai usar mais de uma vez. Mas ao mesmo tempo eu estou controlando. Eu posso fazer uma regra de negócio aqui, dentro da minha estrutura, que a cada X tempo ele valide. Se ninguém utilizou, eu posso simplesmente deletar esse dado. Que eu entendo que ninguém está utilizando ele. E aí, o legal, que até agora eu falei de estruturas. Pô, chato, só estrutura, como é que eu vou utilizar isso? Porque, vamos lá, a primeira estrutura, 30 anos. Não estou falando de linguagem. Então, ela pode ter passado por várias linguagens de programação, mas a estrutura se manteve. Aqui a gente não sabe, porque é uma coisa muito nova de 2010 que tem sido usada em larga escala. Então, resumindo, o que é um lakehouse? Eu tenho um armazenamento, né, que hoje não é caro.
Eu tenho as formas de tabela, como eu posso fazer isso com Iceberg, com Delta Lake, aqui eu já começo a falar de Python. E tem meus catálogos, ou seja, eu posso catalogar minha tabela, a pessoa acessa aquele catálogo da minha tabela. Então eu posso ir mudando esse catálogo de acordo com a área de negócio e eu começo a democratizar isso. Eu não começo a ter mais esquemas, como eu falei lá atrás, de que meu financeiro quer um dado, minha área de marketing quer um dado. Não, eu estou democratizando, vocês vão acessar tudo do mesmo lugar, não vamos duplicar mais nada, né? Fica de uma forma legível e interessante para todo mundo. Então, por isso que assim, eu particularmente gosto da área de engenharia de dados, porque todo dia é uma loucura. Então, o Lakehouse é uma união poderosa entre o Data Warehouse e o Data Lake, aberto, escalável e pronto para aventuras com Python, né? Aí a gente começa a fazer determinadas coisas aqui. Antes, os benefícios, tá? O Lakehouse, os dados são livres, ou seja, como eu falei, são dados democratizados, todo mundo consegue acessar esses dados, né? Eu posso acessar qualquer tipo de dado, estruturado ou não, e eu posso deixá-los assim, como vem da fonte, ou dependendo da empresa, eu posso deixar para o padrão que a empresa atende. As transações são ACIDs, ou seja, elas são atômicas, elas sempre têm que estar disponíveis, né? Para garantir a confiabilidade, a integridade desses dados em cenários extremamente complexos. E aí, cenário complexo, a gente está falando de? Perfeito. Eu posso escalar isso, grandes volumes, como eu falei lá no começo, de uma forma bem eficiente. Vi de exemplo a empresa que eu trabalho atualmente. A Letrus, ela surge em 2015, tá? Então ela surgiu um pouco antes do fenômeno de AI, era uma outra ideia, mas aí agora a gente tem uma AI própria. Não vou saber dar todos os detalhes, porque por mais que eu seja da área de dados, existe uma área de NLP que lá que eles fazem essa questão. Agora está vindo para a gente fazer MLOps, né? Fazer a parte de engenharia desses dados. Então, eu tenho diversas fontes, eu tenho meu lago dentro do meu Lakehouse, eu tenho meu Delta Lake, que eu posso, as leituras, né, estruturar minhas tabelas, e aí aqui tomada de decisão, data science, meus reports, meu machine learning. E o Python? Pô, Dileno, legal, e o Python? Você falou aí que os dados são livres. O Python, ele é ideal para esse cenário, porque o Python ele pode ler qualquer tipo de arquivo, eu posso salvar qualquer tipo de arquivo, o Python me permite ler vários arquivos utilizando várias bibliotecas, aqui eu estou colocando duas, que é Pandas, eu posso usar Vex, eu posso usar Desk, eu posso processar grandes volumes de dados. Mas isso não é rápido. Depende, né? Depende do que estamos falando aí. Eu posso unificar os dados, ou seja, eu estou pegando de várias fontes e estou juntando tudo no mesmo lugar, tudo utilizando Python, e eu posso implementar minhas pipelines utilizando Airflow, Luigi, Prefect. Prefect é Python, Luigi também, tá? Para que a gente funcione aí de uma forma melhor. E o futuro? Você falou de Python de uma maneira, né, superficial. Hoje existe um framework chamado Mage. Lá o site deles é mage. Mas não tem nada de AI aqui, tá? Mas ele permite que você controle o fluxo que as tabelas são executadas, ou seja, eu consigo controlar visualmente no clique e arrasta como está sendo executado. Ele me mostra os códigos Python dessas tabelas, como é que eles estão sendo executados. Eu consigo rodar PySpark dentro dele, eu consigo rodar Jupyter Notebook dentro dele, ou seja, eu consigo testar enquanto está tudo sendo processado. Eu consigo testar realmente antes dele terminar a execução, que ele mostra o tempo que
executa, eu consigo testar se realmente vai chegar lá, meu endpoint está certo, se meu endpoint quebrou, se esse dado está entrando da forma correta, se eu fiz alguma transformação de uma maneira certa ou não, o que eu preciso rever do meu processo. Hoje a gente está trabalhando nisso aqui 6 meses, tá? Na Letros, para tentar diminuir as questões de gastos com a AWS, para tentar deixar tudo no mesmo lugar, porque qual que é o grande problema? Quando você fala assim, eu vou mudar de um DW para um Data Lake House, porque é moderno, porque é futurista, vai atender todo mundo. Só que a empresa não pode parar para você fazer isso. Você tem 2 escolhas. Ou você fala assim para todo mundo, vai andar todo mundo no escuro agora, que é impossível, que toda empresa tomara de decisão praticamente em cima de dados. Ou eu vou replicar toda a minha estrutura para um outro lugar, vou fazer N testes, e aí eu vou falar assim, ou nem vou falar nada, ou vou simplesmente chegar e falar assim, galera, vocês vão continuar utilizando tudo da forma que vocês estão usando, porém eu mudei todos os lugares de apontamento de final, relatório, as visualizações, o endereço da API que é dado no final. Se você quiser, você também pode colocar uma API dentro do seu Data Lake House para fornecer um endpoint no final. Você, mudei, isso aqui é um novo endpoint, continua seguro da mesma forma. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é sobre a questão de estrutura, estruturavelmente, como funciona, e como o Python me permite flexibilizar isso. Eu falei de PySpark, Luigi, Prefect, Mage, são todas ferramentas Python. Eu posso utilizar Request para ler uma API, principalmente do governo, que nada, se alguém aqui for do governo, alguma coisa assim, não estou falando mal não, tá? Estou falando que poderia ser um pouquinho melhor, só isso. Mas é bacana, tá? Como eu falei, Python ele permite você fazer esses testes, de você ler essas APIs e jogar isso para um sistema mais estruturado. Você já tem uma estrutura e aí você consegue ali em cima daquela estrutura, com segurança, fazer coisas com Python. Preciso fazer um hash com Python, dá também. Eu vou fazer uma máscara aqui em cima de um CPF. Vamos fazer isso usando Python? Então, hoje a linguagem principal que a gente utiliza, obviamente, é Python. Tudo que a gente faz está dentro de um Terraform. Então, o Terraform é exatamente para manter essa estrutura o máximo possível. E aí, legal, o Mage tem DBT também, tá? Que é Python. Ou seja, eu consigo também, se necessário for, utilizar um DBT para fazer a questão de estruturação e das minhas tabelas, utilizando o DBT também. DBT é pago, tá? Mas dá para utilizar. O Mage, ele é open source. É uma ferramenta nova, muita gente ainda está resiliente de usar e a gente está testando, a gente está vendo onde vai, onde não vai, onde que dá para torcer, que quebra, onde não quebra. E aí, falando sobre a Letros. Nós tínhamos, dentro da nossa plataforma, em 2022, nós tínhamos 30 mil alunos. No ano seguinte, nós começamos a ter 150 mil alunos, 2023. Esse ano a gente já está passando do 500 mil. Então, a gente precisava realmente de alguma coisa que atendesse a quantidade de alunos. Eu estou falando só de alunos, tá? Não estou falando nem de professores, de escolas amigas, escolas parceiras, inclusive a nossa começou a ser utilizada numa escola que é parceira da Harvard. Então, não estou querendo fazer merchan da empresa não, tá? Mas é assim, uma das coisas que eu acho bacana, que nos permite trabalhar com tecnologia, em alguns momentos, é cair em alguns lugares onde a empresa realmente tem um propósito, tá?
Então, eu acho que não sou professor nem nada, e é muito engraçado, porque na Eletros, a maioria das pessoas que estão lá, até o cara que é programador, ele, em algum momento da vida ele deu aula em algum lugar. Então, é até engraçado, sim, alguns cenários pedagógicos que eles falam, que às vezes eu fico boiando. Mas a parte de tecnologia e dados eu tento ajudar o máximo que dá. Então, o Lakehouse, para o futuro, gerenciamento de dados, ele pode ser o futuro. E Python é uma linguagem que abre muita possibilidade dentro do Lakehouse. E por que eu falei bastante de estrutura? Porque se daqui 10, 20, 30, 40 anos der alguma coisa com Python, a estrutura permanece e a gente consegue utilizar isso com outra linguagem, né? Como eu falei, não quero que isso aconteça, porque é uma coisa flexível que a gente consegue ir por vários caminhos. Eu posso usar, dentro inclusive do meu Mage, eu posso usar Django. Então eu tenho um leque gigantesco de possibilidades ali. Essas foram as referências, né, os 2 artigos que eu utilizei. E por hoje é só. E aí fica dúvidas, críticas, sugestões. Se tiver tempo, tem tempo? Se tiver dúvidas, críticas e sugestões, podem fazer. Se eu não souber responder de primeira, me procurem depois. Converso de boa. Se forem procurar nas redes sociais, pode procurar como Dilenon Stefan. Meu nome é um nome ímpar. Curiosidade sobre meu nome significa aquele que vem das Nogueiras. Meu pai tirou esse, eu acho meu nome muito bonito, de um livro do Tex. Para quem aí tem um pouco mais de idade, sabe que Tex é livro de faroeste, que era o nome de um delegado e tudo mais, né? Então procurem como Dilenon Stefan, porque não tem muito erro, não. No LinkedIn sou eu mesmo, é porque eu tô careca lá, tá? Então tem uma pequena diferença, eu preciso atualizar aquela foto. É isso, muito obrigado por me ouvirem aí. Acho que o rapaz ali tem uma... Você falou que tipo, um dos conceitos principais do Data Lakehouse é você ter aquela layer de metadados, tipo, que é interessante para você ver tipo, se o dado está sendo utilizado, você pode tipo, tirar ele ou colocar ele numa cache. Tipo, esses metadados tipo, ajudariam a você também fazer o controle de dados sigilosos, por exemplo. Você tem que realmente guardar um CPF de alguém. Tipo, você tem que fazer essa questão de gerenciar os dados de acordo com a LGPD. Você ter um Data Lakehouse com essa layer de metadados ajudaria? Ou tipo, outra estrutura seria mais interessante para essa tarefa? Porque assim, dentro do Data Lakehouse, eu tenho 3 camadas. Camada, a gente não usa esse nome, tá? Mas em leituras técnicas, para português foi assim: ouro, prata e bronze, tá? Normalmente tudo que eu leio, ele vai para bronze. Às vezes eu tenho algum contrato, alguma coisa que me permite guardar, por exemplo, esse CPF, mas mesmo assim eu não vou fornecer ele para todo mundo. Então eu guardo isso ou na minha camada bronze ou na minha camada prata. Na ouro, quando eu vou disponibilizar esse dado na ponta final para o usuário, ele vai estar com alguma máscara, ele vai estar limpo. Mas se houver a necessidade de alguém, eu preciso fazer um estudo, eu preciso criar um modelo e eu preciso que essa máscara seja retirada, eu dou à pessoa o acesso a essa camada onde tem aquele dado. Mas aquela pessoa que foi solicitada. Então esse dado ele fica guardado. Então, por exemplo, eu tenho um contrato que eu posso guardar o seu CPF por 2 anos. Eu tenho um contrato, você assinou. Então ele vai estar guardado lá na minha camada por 2 anos. Só que na ponta final, o usuário, ele vai ter o seu nome, primeiro nome, porque ele não precisa saber o restante, e o hash de identificação. Eu preciso do dado da pessoa. Toma aqui o hash dela para você fazer o estudo, aí você consegue ligar, fazer os seus joins e fazer tudo que você precisa. Não, eu preciso da identificação dele,
porque eu preciso fazer um estudo muito mais profundo sobre isso. Ó, então, toma aqui o acesso por 1, 2, 3 dias, a minha camada bronze, para você ler, tá? Para ler. Só uma dúvida final. Você falou, por exemplo, o contrato, o CPF por 2 anos. Teria como você usar esses metadados para, tipo, automaticamente deletar um dado sigiloso após, tipo, X tempo? Tipo, Não, desculpa, eu não entendi. você guarda o CPF só por 2 anos e automaticamente já sai da tabela quando o contrato expirar. Tem como você, tipo, fazer isso no você pode fazer uma regra de negócio dentro do Lake House que, na verdade, o que a gente faz? A gente transforma o contrato em dado primeiro, né? Por exemplo, eu ligo esse dado do contrato, por exemplo, a quantidade de alunos, e aí eu falo assim, pô, esse dado ele tem que ser deletado ano X. Aí no ano X vai estar tudo sendo processado, já tenho automatizado isso, ele vai fazer esse delete da galera. Tem o double check, né? Como o Dinossauro falou ontem, é automatizado ou peronomútil. Então você dá uma olhada lá, dá um confere para ver se isso foi mesmo, porque sempre gera multa. E aí a multa vem, né, de cima para baixo. Então melhor você sempre fazer o double check. Entendi, obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta? Não? Bom, muito obrigada, Dileno. Obrigado, pessoas.